tudo bem? Eu sou o Fábio e você está em mais uma aula do curso prático da cidadania italiana 2017. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o formato do seu reconhecimento, ou seja, você tem que escolher como você vai efetuar o seu processo. Você vai efetuá-lo através de um consultor, de um assessor, de alguém, de um profissional que vai fazer isso para você, ou você vai fazer o seu processo sozinho. Antes de mais nada, eu quero que você faça o seguinte: você vai pausar esse vídeo neste momento e você vai clicar aqui embaixo no botão de gostei, no botão de curtir, e também você vai ver esse botão enorme vermelho escrito inscreva-se, ou subscribe, ou inscreve-te. E aliás, se você não tiver ainda com as coisas em italiano, nós vamos ter uma aula ainda que eu vou falar sobre suas redes sociais, seus equipamentos na língua italiana, mas não é o caso. Então é o seguinte, eu vou pausar esse vídeo por 10 segundos, não, por 5 segundos, que dá pra você fazer o que eu pedi agora. Então vou pausar agora para que você faça isso. Clique no botão curtir e clique em inscrever-se no canal. Vamos lá! Muito bem, agora que você fez isso, muito obrigado. Nós vamos falar sobre o assunto deste vídeo. Como você vai fazer o seu processo. Antes de mais nada, eu quero dizer que no vídeo que eu falei sobre os custos do processo, quais são os valores envolvidos, tanto na preparação no Brasil quanto aqui na Itália, muita gente, eu já esperava que essas dúvidas iam surgir, me fizeram a pergunta em relação ao tema deste vídeo de hoje. Fábio, mas tá, com esses valores todos, você ainda considera que é mais fácil fazer o processo sozinho ou fazer com um consultor, pagando alguém? E a resposta para isso é depender. Antes de dizer também sobre vantagens e desvantagens, que é isso que eu quero falar sobre, é uma das coisas que eu quero falar nesse vídeo, tem uma coisa mais importante, que é o seu perfil. O seu perfil, ele é mais importante do que as vantagens e desvantagens, porque é através dele que você vai definir ou vai decidir se você quer contratar alguém ou não. Então o que eu fiz? Eu separei aqui 5 perguntas que eu quero que você responda de forma extremamente honesta para você mesmo, ok? Então a primeira pergunta é a seguinte: você gosta de depender de outras pessoas? Você tem algum problema com isso ou não? E quando eu falo depender de outras pessoas, eu não estou falando do sentido pejorativo. Eu estou falando, por exemplo, você trabalha e você, num grupo, você está acostumado a lidar com outras pessoas e você não vê nenhum problema em relação a depender dessas pessoas para que elas façam alguma coisa ou que elas te oriente naquilo que você tem que fazer. Então, você tem que responder essa primeira pergunta. Você gosta? Você tem algum problema em depender de outras pessoas? Segunda pergunta. Você é uma pessoa centralizadora? O que eu quero dizer com isso? Você tende a não confiar em outras pessoas para fazer alguma coisa para você? No meu caso, por exemplo, eu sou bastante centralizador. Desde que eu tinha uma franquia no Brasil, eu sempre tive dificuldade em delegar tarefas. E ainda quando eu fazia isso, eu ficava sempre em cima, porque eu sempre achava que ninguém ia fazer as coisas melhores do que eu. E isso é um grande problema. Na verdade, eu aprendi, graças a Deus, ao longo dos anos eu consegui mudar isso, mas muitas pessoas ainda são bastante centralizadoras. Então, essa é a segunda pergunta que você tem que se responder. Terceira pergunta: quando você não sabe de algo, você procura saber e entender como as coisas funcionam, ou você prefere ter a resposta daquilo? Exemplo, você está no seu trabalho, o seu chefe pede para você fazer alguma coisa, pegar um documento daqui, levar esse documento para lá, ou fazer determinado processo burocrático. Você não se importa em entender como aquilo é feito e simplesmente quer saber, tá, como que eu faço? Eu faço assim e levo ali? Ok, e basta. Ou você prefere entender como aquilo é feito, porque todas as vezes que for te pedido alguma coisa, ao invés de você pedir para alguém, veja que essa pergunta está relacionada com as outras. Quando você for fazer novamente isso, você não quer depender de outra pessoa te explicar novamente, você simplesmente já vai saber como fazer. Quarta pergunta: você tem disponibilidade ou consegue se planejar quando você quer alguma coisa em relação a médio e longo período? Você consegue ter disciplina para conseguir atingir um objetivo de médio ou longo período? Porque isso também é importante, isso também é determinante. Porque se você tem disciplina, significa que as chances de você conseguir fazer o processo sozinho, por exemplo, que eu vou falar daqui a pouco, é grande. Se você não tem disciplina, se você não consegue, aqui eu penso em várias coisas, você não consegue guardar dinheiro, você não consegue chegar a determinada situação, você não consegue perder peso, enfim, tem várias situações
que dependem de um esforço para chegar a determinado resultado. Você consegue fazer isso ou não? E a última pergunta é, e não menos importante, você é uma pessoa corajosa? Você é uma pessoa que não tem problema de mudar a situação quando você está descontente com ela? Se você responder sim, a maioria delas, tirando a primeira que você gosta de depender das pessoas, se isso for não, se você é centralizador, se você prefere aprender ao invés de ter a resposta pronta, se você tem disponibilidade, se você consegue se planejar, se você tem disciplina para conseguir alguma coisa, e se você é uma pessoa corajosa, a resposta para sua pergunta é: você tem que fazer o seu processo sozinho. Não vale a pena você contratar um profissional, porque você sempre vai estar questionando esse profissional sobre como as coisas são feitas. Você muito provavelmente vai saber tanto quanto este profissional, já que o fato de você já estar aqui assistindo essas aulas já mostra que você já tem algo a mais do que simplesmente contratar alguém para fazer alguma coisa para você. Então, estas perguntas que eu pensei, elas já te dão uma direção. Se você não tem problema em depender de outras pessoas, se você não é centralizador assim, você consegue trabalhar de forma tranquila em grupo, se você prefere ter resposta porque você acha que tempo é dinheiro, você não quer ficar perdendo tempo, você não pode perder tempo em relação a isso. Se você não tem disciplina para conseguir ficar um tempo disponível na Itália para fazer o seu processo, se você não tem tempo disponível, se você não tem disciplina para aprender o mínimo da língua italiana que vai te permitir fazer o seu processo, enfim, se você, além de tudo isso, você não é uma pessoa corajosa, você de repente pensa, eu já não tenho mais idade, ou eu tenho pouca idade, ou muita idade, ou eu acho que as coisas não vão dar certo, neste caso, o seu perfil é de alguém que precisa contratar um profissional que vai te dar a segurança necessária para realizar o seu processo por você. Tá? Aqui não existe resposta certa ou resposta errada. E é isso uma coisa que eu gostaria de deixar claro nesse vídeo. Não existe fazer o processo sozinho é certo e com um consultor errado ou vice-versa. Não existe uma resposta. O certo, o correto é você conseguir o reconhecimento da sua cidadania italiana. Como você vai fazer isso é simplesmente um detalhe. Um detalhe importante? Sim, um detalhe muito importante, mas é apenas um detalhe. O objetivo maior, o seu foco, o seu pensamento principal, o seu planejamento todo tem que girar em torno do reconhecimento da sua cidadania. E dentro disso, como eu já falei sobre planejamento nas últimas aulas, você precisa pensar, ok, neste momento eu preciso tomar uma decisão. Eu vou contratar um profissional ou eu vou aprender sozinho para que eu possa fazer o meu processo, sem depender de ninguém? Independente disso, você vai aprender neste curso, nesses 31 vídeos, como fazer isso. Claro que se você contratar um profissional, muitas das coisas aqui você não vai passar por elas. Por outro lado, você sabendo como as coisas são feitas, você vai poder verificar durante o seu processo se o profissional está fazendo as coisas de acordo com o que é correto. Porque lembrando, mais uma vez, eu já falei isso numa outra aula, mas eu repito, todas as informações que eu estou dando aqui para você são informações baseadas na minha experiência prática e não teórica e no que diz a legislação italiana. Então, qualquer coisa que eu disser aqui vão ser coisas que eu vi e que são corretas. Caso alguma coisa que você veja por aí não esteja dentro disso que eu estou te falando, você vai poder questionar, olha, pelo que eu sei, funciona assim, por que está sendo feito? E aí você vai conseguir entender quando um profissional, por exemplo, te explicar algo que seja um pouco diferente do que você está aprendendo nesse curso, tá bom? Bom, agora eu quero falar sobre as vantagens e desvantagens, para concluir e te ajudar efetivamente nessa escolha. Vamos falar sobre fazer o processo sozinho. Quais as vantagens de você fazer o processo sozinho? Primeira delas, você vai ter controle total do que vai acontecer na sua vida e no seu processo. Você tem um controle do comune que você vai escolher, você tem controle da cidade onde você vai ficar durante o processo, você tem um controle sobre os documentos, como eles estão, como eles deveriam estar, você tem o controle sobre tudo aquilo que vai estar sendo dito para um oficial público, ou seja, você tem controle 100% do seu processo. Quando as coisas derem certo, e eu tenho certeza que vai dar certo se você seguir todas as minhas instruções, as minhas orientações desse curso, não tem como as coisas darem errado, eu te garanto isso. Seguindo isso, você vai chegar no final do processo e aí vem a segunda vantagem, com sentimento de, ok, eu terminei o meu processo, por exemplo, no meu caso eu fiz o meu processo sozinho, então quando ele terminou, eu tive uma sensação de dever cumprido, de que por mais que eu tenha tido dificuldades, e esse curso serve exatamente para você não passar pelas dificuldades que eu passei, no final tudo terminou e eu falei, caramba,
olha que bacana, eu consegui sair do meu país, de acordo com o meu planejamento, de acordo com as coisas que eu estudei, que eu fiz, eu consegui passar, transpor tantas barreiras e hoje eu sou cidadão italiano. Então isso me deu um sentimento que eu não teria tido se eu tivesse contratado alguém para fazer por mim. Então essa é a vantagem de fazer sozinho e a desvantagem quando você contrata alguém. E a terceira vantagem em fazer o processo sozinho é que você, ao fazer isso, você tem mais proximidade com a Itália. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz o processo sozinho, você tem que se virar. Você vai conversar com o oficial de Stato Civile, você vai conversar com o Vigile, você vai interagir com as pessoas os seus vizinhos, ou as pessoas onde você mora, ou as pessoas da cidade, ou enfim, você acaba, digamos, vivendo a experiência na Itália de forma muito mais profunda do que se você contratasse alguém para fazer por você. Afinal de contas, a pessoa que você contrataria faria tudo por você. Então, esta terceira vantagem, principalmente para aqueles que pretendem morar na Itália depois do processo, ou trazer a família, esse tipo de coisa, é riquíssimo e é fundamental, porque tem coisas que a gente passa durante o nosso processo que não há dinheiro que pague. Então você estar ali conversando com o oficial de Stato Civile no momento da transição dos seus documentos, você conversando, não ninguém conversando por você. Então isso é bastante legal, e isso é uma experiência muito enriquecedora. É muito comum quando você está conversando com um vigile, ou o oficial, ou a pessoa da agência da Lintrate, ou quem quer que seja, esta pessoa, vendo o seu interesse, vendo que você está ali, vendo que você que pretende morar ali ou nas proximidades, essa pessoa começa a te ajudar, como ela faria com qualquer outro italiano. Ah, você pensa em morar onde? Ah, eu estou pretendendo morar aqui na cidade, eu não sei, eu tenho medo que aqui é muito pequeno, mas de repente eu estou pensando em morar na cidade do lado, o que você me aconselha? E aí você começa a gerar uma proximidade com essa pessoa que ela fala, olha, eu conheço um proprietário de uma outra casa, caso você queira eu posso te dar o telefone, eu conheço tal fulano na cidade, eu conheço um cara da agência imobiliária de tal cidade, isso eu posso dizer por experiência própria, isso já acontece comigo, isso é comum. Eu conversar num comune e falar assim, você conhece fulano de tal comune? Conheço, tá aqui o telefone, liga lá, fala que foi eu que te indiquei. Ou, eu conheço sim uma pessoa lá que de repente pode te alugar uma casa. Tudo isso, pra mim, que tem o perfil de fazer sozinho, é extremamente enriquecedor e eu não trocaria isso por nada. As desvantagens de fazer o processo sozinho. Você precisa ter tempo, é inegável. Não adianta você achar que você vai vir para a Itália, vai ficar 15 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, vai embora e o processo vai acontecer sozinho. Isso não acontece. Você precisa estar durante, e essa é uma dica que eu quero dar para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Nunca abandone o seu processo, fazendo o processo sozinho, durante ou até a finalização do mesmo. Não caia na besteira de achar que, porque a Itália funciona, eu posso ir e esperar o Vigile ir embora e voltar depois de um tempo. Isso não existe. Pelo amor de Deus, não abandone o seu projeto, não abandone o comune, não abandone a sua prática. Você está vindo fazer o processo sozinho, você tem que ter em mente que o órgão público, o funcionário público, na cabeça dele existe duas situações. Se você não tem tempo, você poderia muito bem ter ido ao consulado italiano e feito o seu pedido no consulado. A partir do momento que você escolheu vir à Itália fazer o seu processo aqui, não existe desculpa para um funcionário público. Ele não vai entender, ele não vai ter o mesmo pensamento que os brasileiros têm de achar que, não, mas ele não pode ficar na Itália, então ele pode voltar para as suas atividades. Isso não existe. Tenha isso em mente. O funcionário público italiano, ele não vai ter. E aí não precisa ser o funcionário cretino, eu estou falando do funcionário normal. Então, se o seu processo vai durar 3 meses, 4 meses, 5 meses, o tempo necessário, você tem que ter essa disponibilidade. Uma outra coisa, se você não fala bem a língua italiana, é uma desvantagem. Você não vai conseguir fazer um processo burocrático em órgãos públicos italianos sem falar a língua. O mínimo desejável. Eu, quando vim, eu já mostrei o livrinho numa das lições anteriores. Este livrinho foi o que salvou a minha vida. Inclusive, eu não falava italiano fluente quando eu cheguei para fazer o meu processo, mas pelo menos eu tinha uma base que eu conseguia conversar com as pessoas. 3 meses aqui eu já estava muito melhor, desde que e aí a dica, que a gente vai falar sobre italiano numa outra aula, mas aí tem a dica de não conviver com brasileiros, esse tipo de coisa. Então essas são as desvantagens, principalmente em relação ao tempo, em relação à língua italiana. Em relação ao consultor, as vantagens são exatamente as inversas em relação ao fazer o processo sozinho. Primeiro, você vai ter uma pessoa que vai fazer tudo por você. Então você vai simplesmente chegar para essa pessoa, pagar o valor que vocês combinaram,
essa pessoa vai te receber, essa pessoa vai te colocar numa casa, essa pessoa vai fazer os trâmites para você e ela vai servir como seu intérprete. Então a grande vantagem de você escolher um profissional para fazer o processo para você é que você não vai precisar fazer absolutamente nada. Quer dizer, um profissional sério, eu tô falando aqui de profissionais sérios na Itália, não tô falando de aventureiros, e aí a gente pode falar isso numa outra aula também. Um profissional sério não vai fazer com que você faça nada. Você já vai vir para a Itália com seus documentos analisados pelo Comune, com tudo certinho, ele vai te receber no aeroporto ou na estação de trem, enfim, e vai fazer tudo para você. Primeira vantagem é essa. Segunda vantagem em relação a tempo. Tem profissionais que tem acordo com os comunes onde ele trabalha, que você pode ficar até os primeiros 45 dias, que é o tempo mínimo necessário para que o guarda municipal passe com firme residência. Depois você pode voltar para o Brasil, aí você pode voltar para cá ou não, aí depende da empresa, depende do comune. Esta é uma segunda vantagem. Você pode ter pessoas pagando um profissional que seja conhecido no comune e tenha uma parceria com este comune, que isso é mais importante. Quando o comune vê uma empresa que trabalha lá e esta empresa trabalha de forma correta, este comune vê essa empresa como um parceiro, um facilitador. Este comune, este oficial acaba preferindo ter uma empresa que sabe que essa empresa só vai apresentar a documentação 100% correta, que não vai ter problema nas suas residências, que não vai ter problema com sonegação de imposto, esse tipo de coisa. Até porque quando você começa a trabalhar no comune, você é checado de forma indireta por esses comunes, então cada empresa acaba tendo a sua checagem junto aos órgãos financeiros e outros quaisquer. Então, quando essa empresa tem esse acordo com o comune, você acaba sendo facilitado em alguns passos, como não precisar de repente voltar no final do processo. É uma coisa que eu não indico, mas existem empresas que fazem, não está errado se ela tem a anuência do comune onde ela trabalha. Entre outros benefícios. E aí o terceiro benefício, como eu falei, é sempre inverso proporcionalmente às vantagens e desvantagens de fazer sozinho. Você não vai precisar falar língua italiana porque esta empresa vai fazer tudo por você. Então, nesta aula eu queria te clarear em relação à escolha, sozinho e com um profissional. Pense nisso, qualquer dúvida que você tiver, clique no link aqui da descrição, você vai para a página do miasaga.org e lá você deixa a sua dúvida que aí eu vou responder. Se eu não responder nos próximos dias, eu vou criar um novo vídeo, de repente de tempos em tempos eu vou criar vídeos só respondendo dúvidas sobre as perguntas já feitas anteriormente. Então fique tranquilo, eu vou responder absolutamente todo mundo e todas as dúvidas que vocês estão deixando lá no blog miasaga.org, na página de cada aula, eu tô vendo todas as perguntas. Fique tranquilo em relação a isso, ok? Então, como você já clicou no gostei no começo desse vídeo, você já se inscreveu no canal, eu não preciso falar isso novamente. A única coisa que eu posso te dizer é que a gente se vê amanhã na próxima aula do curso prático da Cidadania Italiana 2017. Arrivederci!